sequência ao processo da cura emocional e os primeiros passos do remédio para a ferida emocional, naquele processo de estar só e sentir o fator da compressão, ou seja, da solidão, do período de realmente começar a refletir sobre o efeito dos remédios que começamos a ter nas decisões de cura emocional para nós, as primeiras doses dos remédios para a cura emocional. A primeira dose do remédio é o fato de estar só, ou seja, é agora o enfrentamento da contrição, ou seja, o momento em que se está fechando a ferida, ele precisa ser aquele momento de estar introspecto, ou seja, a pessoa parar de se movimentar tanto na questão externa, ou seja, de falar com outros relacionados à ferida, ou tratar muito com outros, para que ela possa entender na parte interna, introspectiva dela, o que é as reações dos efeitos que estão tendo para causar tanto a ferida como para agravar a ferida ou para a redução da ferida. Em outras palavras, ela precisa de entrar num processo interno de identificação daquilo que está acontecendo com ela, daquilo que ela precisa selecionar para qualidades de efeitos do que realmente pode estar fazendo bem, está sendo sinal de edificação, de saúde, manutenção emocional, física e espiritual, ou então decisões que estão sendo por causa e através das feridas demonstradas de forma agravante uma necessidade de alteração, uma necessidade de mudança, de interpretação interna quanto aos pensamentos relacionados a uma área, um projeto, uma determinada questão ou convivência familiar ou relacionamento, ok? Então nós vamos, neste momento, dar sequência a essa questão dos remédios emocionais, principalmente no período da necessidade e importância de estar só e o refletir no estar só. Quando nós estamos só, onde nós vamos tratar a respeito do período em que recebemos uma resposta definitiva do outro, como nós falamos no vídeo passado, do sim, do talvez ou do não, né? E depois dessa resposta, então, nós temos uma certa ideia, uma medida de como proceder dos próximos passos para a cura e para os remédios de cura emocional. O primeiro passo, então, é estar só. Quando a pessoa diz sim, então resolveu, tá tudo bem, ok. Então, aos poucos, você vai readaptando aquilo que é necessário. Mas quando a pessoa diz talvez, ou quando a pessoa diz não, ou quando a pessoa não mostra uma certeza no que ela está realizando no projeto, no trabalho, seja na empresa, naquilo que se propôs, então é necessário se retirar, se afastar, estar só, para com seus próprios pensamentos refletir a respeito da questão e ter uma certa medida de definição própria, porque a outra pessoa decidiu um não, ou a outra pessoa decidiu um talvez. Isso trouxe para você uma necessidade de se ausentar da pessoa, uma certa limitação, uma certa obrigação para a manutenção própria sua de viver só, de você estar só. Você agora vai viver realmente com os seus primeiros passos da cura de forma introspecta, ok? E é interessante porque justamente na hora que esse primeiro passo ele é solitário, ele é um passo a sós, ele também é um passo que vai de encontro ao sintoma do não e ao sintoma do talvez. E aí que entra uma questão interessante, né? Porque numa ferida como nós estamos tratando aqui, de muito tempo, por exemplo, no relacionamento de pessoas
com vários anos, vários tempos, tentando tratar, tentando resolver, e ambos, ou um ou outro, e não toma uma decisão específica quanto à ferida, quanto à gravidade da questão, a pessoa vive sempre num talvez, ou sempre num não, para o cuidado de manutenção necessária quanto àquela ferida. Isto mostra uma identificação de doença emocional naquela área, ou no trabalho, ou no projeto, ou na família, ou no relacionamento. Existe uma doença, uma enfermidade, como um vírus, tá? E que se torna uma doença crônica conforme o tempo de gravidade. Por quê? Porque quem se preocupa de verdade não vive no talvez. Quem realmente tem uma importância quanto àquele projeto seguir adiante, ou a família seguir adiante, ou o relacionamento seguir adiante, independente da área que for, se há uma importância, todos trabalham com uma equipe unificada para a contribuição de uma edificação. Não há nenhum resquício de talvez, estou pensando, não sei, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 10 anos, passa 15, 20, 30, não sei. E a pessoa continua no talvez e continua no não, para a urgência de reparos numa ferida, numa má interpretação da questão. Isso trata então de uma enfermidade definida, localizada entre as pessoas, entre a pessoa que não tem uma definição, tá? E isso trata-se muito, por exemplo, de forma clara, né? Esse resquício, essa raiz de enfermidade que ela vai crescendo dentro do relacionamento, isso é muito grave. Então, a pessoa que ela está ferida emocionalmente, procurou respostas, e a decisão que ela teve, depois de muito cuidado, muitos erros, foi um não, ou um talvez, e as coisas permaneceram do mesmo jeito, as pessoas não tomaram decisão nenhuma, não teve nenhuma alteração de cuidados, então, reais. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela se depara com a realidade da enfermidade que está por detrás do sintoma, que é a ferida. A ferida é um sintoma, a dor emocional é um sintoma. A doença está por detrás desse sintoma. E que doença é essa? É a doença emocional da indefinição daquele membro responsável por aquela questão. Quando aquela pessoa que ela está responsável por aquela parte numa empresa, aquela parte num negócio, a parte numa família, num projeto, e ela não toma a decisão do sim pela manutenção original, ela permanece no talvez, e ela permanece no não, quando não está no talvez, no não, então ela tem uma enfermidade emocional de manutenção. E essa enfermidade provoca toda a destruição e raiz interna de destruição de qualquer projeção. Então, por que Deus deixa acontecer uma ferida emocional em vez de nós recebermos um sim? Por que Deus prefere que a gente receba um não, muitas vezes como resposta, no lugar de um sim? Nós vamos meditar hoje a respeito desses dois confrontamentos quando começa a cura emocional. Você ficar a sós, introspecto com você mesmo e começar a enxergar um não ou você enxergar um talvez. E por que isso vem até nós que estamos com feridas agravantes e em vez de recebermos um sim? Em vez de Deus ter permitido uma posição, uma atitude, uma resolução de sim imediata na nossa vida, ok? Quando Deus permite na vida de uma pessoa que passa por uma ferida grave, o aparente final dela, um não ou um talvez, existe três opções, existem três questões necessárias e interessantes de se pensar a respeito das definições de Deus, ok? Primeira coisa, Deus deseja trazer para todo aquele que é ferido emocional
um estado de cura original. Se uma pessoa ela é ferida, ela já foi ferida por descuido, tá? E um descuido próprio, por exemplo, a criança, o bebê, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a se alimentar sozinha, andar sozinha, se vestir sozinha, pentear o cabelo sozinha. E ela vai começando a aprender a atravessar a rua, conversar com pessoas, saber aquilo que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, onde ela pode ir, porque tudo isso acontece para que ela possa ter uma certa noção daquilo que é a proteção dela própria e ela possa identificar o que é bom para a proteção e o que não é bom para a proteção. E nessa identificação ela possa ter também a capacidade, as características de rejeitar o que não protege e receber aquilo que verdadeiramente protege para ela. Então, o ser humano ele vai crescendo, ele vai aprendendo a acatar aquilo que traz uma edificação em sua vida e naturalmente deixar à parte aquilo que não está edificando, aquilo que não está cooperando para verdadeiramente uma vida de edificação, né? No relacionamento, numa família, num projeto, numa construção, numa forma de planejamento, independente da área, daquilo que possa contribuir com o sucesso completo, ok? Então, Deus deseja que as pessoas saibam se proteger. Deus deseja que as pessoas saibam definir, ter um certo discernimento do que é a essência de proteção para que elas possam escolher o que protege realmente. Quando uma pessoa é ferida, é porque ela, de certa forma, não percebeu alguma coisa ao redor dela que trouxe uma brecha de ferida para dentro da questão, de uma má interpretação dentro da questão, aquilo se deixou passar e conforme deixou passar, agravou uma ferida emocional. Então Deus deseja uma cura real emocional. Deus deseja um bem-estar emocional verdadeiro para todo aquele que foi ferido agravantemente. Mas essa cura, ela só vem, diz aqui, da manutenção de origem pura. Ela só vem da manutenção realmente, como as Escrituras Sagradas dizem, da graça, a manutenção original da graça. A graça, ela está feita por duas essências principais, amor e verdade. Então, essas duas origens é que estabelecem a manutenção real das questões. Se aquela pessoa que causou uma ferida grave, ela não tem dentro dela a ação de origem de manutenção pura, se ela não tem dentro dela a ação de origem de manutenção real, fundamentada nas manutenções puras de verdade, de amor, então o que acontece? Deus não permite que aquela pessoa diga o sim. Deus não deixa que aquela pessoa reaja no sim, porque não existe essência naquela cura, aparente por fora, mas que possa não ser a essência por dentro, que só Deus conhece. Então Deus não permite que haja cura num ambiente que não tem essência da graça, da manutenção original da graça de Deus. Então, fora da cura original, real em Deus, Deus não aceita diante daqueles que estão clamando a Ele uma palavra de sim, uma palavra de ok, sendo que não é uma manutenção original. Então, por que Deus prefere e deixa acontecer diante de uma pessoa ferida emocional? Um talvez, um não. Primeira razão, porque Ele espera primeiro que exista uma origem de cura emocional, de manutenção pura, ok? E isso é uma coisa que muitas vezes não há no relacionamento, como já foi dito, deixa passar, vai acontecendo coisa, por exemplo, um casal. A pessoa faz alguma coisa, a esposa ora, o marido fez alguma coisa que ela não gostou, que não está certo, mas ela deixa passar. O marido sabe que não devia fazer, mas ele olha para ela e ela não fala nada, então ele pensa,
Ah, isso não tem jeito, não tem problema, eu posso continuar. E aí ele vai continuando, fazendo aquilo que não se devia, e ela fica de olho, né? Só que ela não fala nada. E ele, por fim, acha que tá tudo bem e ele vai diminuindo as culpas dentro dela, enquanto ela cada vez mais vai acrescentando a percepção de que ela não está se agradando daquilo que está passando. O que acontece? Uma má interpretação causa uma ferida dentro dela, e aí chega uma hora que ela explode. E aí quando ela explode, não é o começo do caos, já é o fim do caos, porque o começo foi quando ele começou a fazer aquilo que realmente não estava cooperando para a manutenção de um relacionamento. E a explosão dela é apenas um reflexo final de tudo aquilo que realmente vinha acontecendo. E por fim ele assusta porque ele acha que ele já está lá nas últimas questões de absorção das culpas que ele acha que não devia fazer, porque todo o tempo que ela ficou em silêncio ele pensou que ela estava aprovando toda a forma de si. Então isso por quê? Por que acontece essa ferida? Porque de verdade, às vezes, pela falta dessa prevenção de saber barrar aquilo que eu não compreendo, que é uma má interpretação, que é uma ferida, que aquilo me faz mal, eu não posso relevar, deixar passar por cima. Deixa hoje, deixa amanhã, deixa depois, deixa mais um pouquinho, outro dia ele muda, outro dia ele melhora. O que acontece? Vai deixando e aquilo vai se agravando. E aí, os dois não estão caminhando junto na mesma interpretação. Acham que estão caminhando junto, mas um é diferente do outro, e um pensa diferente do outro, e um reage diferente do outro. E isso que é o grande problema, porque não há um acompanhamento mútuo. Não há um acompanhamento mútuo na questão de quando perceber que alguma coisa está sem proteção, está ferindo, o outro já avisar. Opa, peraí, isso aqui está me ferindo. Isso aqui já não aceito. E já mudar, já alterar, já ajustar a questão. Não, deixa relevar, deixa relevar, deixa relevar, deixa relevar, deixa relevar, deixa relevar. A coisa parece que está indo bem. E aí é que pode ser o grande problema, se o Senhor não intervém. Então a primeira intervenção de bondade de Deus é permitir que a ferida aconteça, para realmente aquele sintoma mostrar o que está acontecendo internamente, né? Da cegueira, realmente da falta de acompanhamento. As pessoas muitas vezes diante dos olhos de Deus, elas são feridas porque elas se deixam ferir, tá? Elas se deixam machucar. Se na primeira machucadinha pequenininha que tivesse no relacionamento, ou nos negócios, ou em qualquer coisa, já fosse esclarecido, as coisas esclarecidas elas demarcam medidas, posições de respeito, exigências. Então quando se põe uma exigência, se a pessoa quiser continuar, ele vai aceitar a exigência. Se não quiser continuar, a porta da rua é serventia da casa. Então nós vemos que a questão principal importante é não se deixar ferir quando se tem olhos e discernimento para começar a cortar, polir as agressões. Agressões contra o projeto, contra o que foi combinado, contra o que foi tratado, contra o relacionamento. Tudo que veio contra e feriu já tem que esclarecer, já tem que abrir o leque e expor. Por quê? Porque se relevar, vai ficar interno. E se ficar interno, vai transformar em ferida. Então é essa a questão. Deus prefere permitir uma ferida para nos ensinar que só somos feridos porque deixamos as coisas, as circunstâncias nos atingirem sem ter posto anteriormente um limite, sem ter posto anteriormente uma barreira, sem nós termos colocado anteriormente medidas. Você vem até aqui, você vai até aqui. Daqui para adiante, você não passa sem
tomar certos tipos de cuidado, de medida e de liberação ou proibição, ok? Então, por que Deus deixa diante de uma pessoa ferida um talvez e um sim? Para ensinar ela a criar esse muro de proteção, esse muro de avaliação, análise, filtragem. Chegou alguma coisa que está ferindo, vamos tratar logo, vamos conversar, vamos mostrar o que é, vamos dizer o que a gente não quer, vamos falar logo o que pode e o que não pode, se a pessoa está afim de fazer ou não. Se não tiver, Deus te abençoe. Por quê? Isso já vai medindo, evitando desgaste emocional, evitando transtorno emocional, perca de horas, perca de anos, perca de dias, perca de sorrisos, perca de alegria, perca de vida real. A pessoa às vezes acaba entrando num ciclo em vão, porque simplesmente não pôs medidas para a sua vida, começando do interior. E não há forma de Deus ensinar importâncias graves interiores sem ser pelo próprio interior, né? Tem que passar uma medida de experiência para entender que aquilo dói, machuca, é grave, é sério e não se pode fazer, e não se pode permitir, e não se pode dar sequência se não for resolvido, ok? Muito bem, a segunda razão que Deus, num período de uma pessoa que acaba de sair de uma ferida grave, que a ferida está aberta e que ela ainda está só e terminou no não ou terminou no talvez, é que Deus realmente, Ele permite para que o ser humano, além de aprender a se proteger, ele entenda que existe ser humano declinado para o mal. Que ele entenda que qualquer ser humano está sujeito à decadência, porque a natureza humana já está sujeita à decadência, a influências destrutivas, tá? Qualquer ser humano que pensa numa mente comum já está pensa numa mente declinada, destrutiva. Só apenas com a presença de Deus é que o ser humano luta para a edificação. Então, existe sim pessoas desumanas. Às vezes você está saindo de uma ferida e começa a pensar: por que eu fui ferido? Por que eu fui machucado? Por que fizeram isso comigo? O que foi que eu fiz de errado? Ou o que foi que eu fiz para essa pessoa, para ela me tratar desse jeito? Eu estava tentando fazer o melhor, eu estava tentando tratar bem, com dignidade, trazer o melhor, preparar o melhor para essa pessoa. E olha o que ela me trouxe. O que essa pessoa me correspondeu, né? Olha só a forma com que essa pessoa me viu como gente, ser humano. Não sei. Então, nisso a gente começa a pensar: mas por que essa ferida ela se tornou assim, uma avalanche tão grande? E Deus permite que comecemos a entrar nessa análise. Por quê? Para entender que realmente existe desumanos, tá? Existem pessoas que são desumanas, existem pessoas que são medíocres, pessoas que vivem numa situação de miséria, de sensibilidade, realmente com a preocupação básica humana, tá? De essências que faltam realmente. Por quê? Sem a presença de Deus, a palavra diz que aquele que não crê já está perdido. Ele já está sem essência, sem sensibilidade para nada do que ele faça, né? E realmente existem pessoas que estão com todo tipo de brechas espirituais para influências destrutivas, como nós vamos falando no estudo. Existem pessoas que realmente você pode chorar do lado dela, sofrer do lado dela, clamar do lado dela, você pode mostrar o que você está passando, você pode fazer o que for. Ela é insensível, tá? Ela realmente não se preocupa com a gravidade da sua dor. Ela não se preocupa, não dá atenção, não vem até você, realmente não aparece, não conversa com você, não está do seu lado realmente no mundo real, tá? Por quê? Não tem importância. Realmente
realmente ela não tem humanidade. E aí nisso o que acontece? São pessoas que são irresponsáveis, tá? São pessoas que são agentes de feridas, tá? Pessoas que são preparadas para gerarem feridas em outros pela falta de atitude de manutenção original, realmente de manutenção correta. Isso existe. E às vezes você entra numa ferida não foi porque você não cuidou. Você entra numa ferida não foi porque você foi desleal, foi ruim, foi destratado, foi uma pessoa que não considerou a vida, não considerou os projetos, não considerou a questão humana do que estava fazendo. Não, às vezes tudo isso acontece porque existem pessoas desumanas, realmente com a ausência de responsabilidade de manutenção, tá bom? Então, Deus permite, Ele permite que venhamos conhecer que existe o fato de que nós permitimos nos ferir e segundo, existem pessoas que não são responsáveis para um projeto, tá? Uma empresa, um negócio, um trabalho, um relacionamento. Ele não é responsável pela manutenção original daquilo ali. Então, ele pode até prometer emotivamente, porque é uma pessoa que muitas vezes é muito envolvente, tá? Ele pode até mostrar boa a intenção, mas aquilo é da parte emocional dele para fora. É da parte externa da vida, não é da parte de estrutura, realmente, interna de essência. Então, às vezes, para Deus nos ensinar a diferença entre o que é envolvente e o que é essência, precisa passar por uma ferida grave. Precisa passar por experiências que parecem muito envolventes, mas aquilo ali não tem essência, tá? Não tem fundamento de essência, principalmente aos olhos de Deus. Então tem que ter muito cuidado, porque Deus prefere um período de ferida para a gente abrir os nossos olhos e não se permitir ferir e começar a pôr limite cada passo do relacionamento. Camarada, deu um passo, você dá junto e deu errado, pronto, para aqui e vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo. Por que não está caminhando comigo? Por que eu estou andando sozinho na frente? Por quê? Por que não me espera? Ou então por que não anda acompanhado? Porque não quero fazer, faz você. Não. Os dois andam juntos, os dois fazem a mesma cooperação para o relacionamento ou projeto. Não caminhou junto, tem que parar na hora para declarar limite, para declarar medida. Caso contrário, a pessoa que relevar essa questão, ela vai começar a criar ferida. E o outro que achar que está tudo bem, vai ser um agente destruidor para qualquer área, tá? Então, quando se há o entendimento entre o que é essência e o que é envolvimento e essência, então a pessoa realmente, ela aprende de Deus a não permitir que ninguém a fira, então ela começa a se proteger, de se cuidar, de se respeitar a si mesma, de se amar a si mesma, porque aí ela não tem como cuidar e amar ninguém, sendo que eu estou morto emotivamente, sendo que eu estou morto espiritualmente, sendo que eu estou morto fisicamente pelas minhas forças comuns, porque alguém me destruiu por completo. Não tem. Então, primeiro quem tem que viver sou eu. Para eu viver, eu tenho que pôr minhas medidas. Então, aí é onde a gente põe a nossa medida para a gente sobreviver e mostrar, eu sobrevivo assim. E aí, com aquela medida, se a pessoa quer, ela vai cooperar com um projeto, relacionamento, família, enfim, seja a área que for necessária. Quando Deus nos ensina a aprender por limite, Deus também nos mostra que existem pessoas que não gostam de limites, que não gostam de serem sujeitas, que não são cooperadoras de boa manutenção original. Elas não são responsáveis para levar isso adiante. Aí, como não há essa habilidade para levar adiante, elas são os que destroem o relacionamento, tá? Elas agem de forma destruidora daquilo que é o relacionamento. É uma pessoa que apenas é envolvente. Deus então ensina. Então ele prefere deixar doer, um não, um talvez no lugar do sim, para a gente aprender essas duas questões. E aí então
Deus quer a terceira parte, que você veja isso nas pessoas para que você até possa ser ferido. Então diz aqui, Deus, terceira parte, Deus permite que você veja o processo de dor, você passe pelo processo de ferida, você se envolva a períodos de muita aflição. E Deus permite que você veja mesmo o que é pessoas com falta de preparação para manutenção de origem, pessoas realmente que não estão atuando na contribuição daquilo que é preciso realmente na vida real. E aí isso acontece para que você se proteja, cuide da sua proteção, para que você enxergue isso, saiba definir, né? E terceiro, é melhor para Deus uma ferida na vida daqueles que Ele ama do que um engano, tá? Em outras palavras, Deus prefere que você seja ferido do que você seja enganado. Porque o engano pode ser para sempre, a ferida é momentânea, tá? Então é melhor ser ferido, esperar o processo, aprender com o Senhor e se restabelecer, do que você estar com alguém que te envolve emocionalmente, você parece que está bem, mas as estruturas de manutenção não há nenhuma, e aquilo não tem nenhuma realidade, e aquilo pode ser um profundo estrutura de raiz de engano grave, e aí de uma medida de vida contínua, de uma forma que o engano traz mais prejuízo do que uma ferida agravante, porque Deus tem todo o poder, né, de lidar com essas questões. Principalmente a palavra diz que Deus permite que se fere, mas Ele também, com as suas próprias mãos, Ele cura. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Para Deus é preferível que a dor aconteça em sua vida do que a destruição completa. Tá bom? É melhor para Deus um talvez no lugar do sim, um não no lugar do sim, mesmo que seja agravante, extenso, do que você conviver com raízes doentias para o resto da vida pela falta de detectar onde está a enfermidade emocional, tá? Que causa todo o transtorno e toda a dor. E como que a gente detecta? Através de um não, através de um talvez. Nós detectamos a enfermidade emocional, ok? E aí então nós passamos, por causa da ferida, um período a sós. Nesse período a sós, que Deus permite, Deus começa então a nos levar para uma compreensão, através da contrariedade, de reconhecimento. Nós reconhecemos que se um projeto a longo período de tempo ele não vai adiante pela falta de boa atitude correspondente de um dos integrantes, de algumas pessoas que deviam ter uma manutenção de origem pura e não obteve uma manutenção de origem saudável, real, conforme o tratado, então existe uma enfermidade, existe uma doença. E nisso o processo de reconhecimento para entender quem é o doente, tá? Reconhecer da onde vem a doença e reconhecer o caráter realmente dessa questão, por que está havendo essa doença emocional, tá? E se realmente vale a pena continuar com essa doença emocional. Às vezes a pessoa que está passando por esse processo, pode ser que ela esteja reagindo sem manutenção original por causa de alguma impossibilidade que ela tem, algum bloqueio. Mas se não tem nenhum bloqueio, se é uma pessoa de livre entendimento, ela tem todos os desenvolvimentos dela bem saudáveis, então existe uma enfermidade maior, tá? Uma enfermidade porque não há nenhuma limitação para ela realmente reagir na contribuição de manutenção original. Deixa eu acender a luz aqui, interessante. Então, é importante
importante, diz aqui, reconhecer realmente o doente e se vale a pena continuar investindo, tá? Naquele doente emocional ou naquela pessoa que tem uma dificuldade realmente para seguir. Como? Observando a outra pessoa, né? Como então auxiliar nesse processo? Primeiro, observando se aquela pessoa acerta os seus rumos, se ela acerta as suas indefinições, incertezas, quanto à parte que ela deveria ter para a manutenção original, se ela realmente deixa de ser uma pessoa que talvez foi descuidada, né, e passa a ser cuidada, aquilo que ela deve cuidar, pelo que ela faz emocionalmente. Analisar isso é importante porque muitas vezes você está até ferido, né, machucado, distanciado, mas o tempo de distância muitas vezes pode ocorrer daquela outra pessoa ajustar o seu caminho, tá? Realmente trazer uma mudança, como nós falamos em um dos vídeos aí, sobre o poder de recriar natural que o ser humano tem, real, de essência, pela reconciliação em Cristo Jesus, ok? Então é importante dar aí um período para reconhecer. Quando eu reconheço que isso pode ser uma enfermidade emocional e a pessoa pode se encontrar, eu posso auxiliar a pessoa a se encontrar, então de alguma forma eu tento observar a pessoa meio que distante, tá? Mas observar se ela vai ajustar e pôr em ordem a sua indefinição. Eu acredito que de 3 a 6 meses de reparo, tá? Para uma pessoa, para que ela acerte, é o suficiente. Às vezes a pessoa não pode estar durante uma semana aqui presente porque ela viajou para outro país, está em outro lugar, então de 3 a 6 meses no máximo é o suficiente para uma pessoa que queira ser modificada nas suas responsabilidades e nas suas incertezas para ter realmente definição responsável, ela acerte e ajuste o seu caminho, ok? Então a estrutura de análise nesse finalzinho do período de ferida emocional, onde começam as primeiras medicações para as medidas, é observar que muitas vezes se é ferido porque o outro emocionalmente tem uma certa dificuldade e é necessário que ele ajuste os reparos da vida dele. Se entre uma medida de tempo ele reparar, né, 3 a 6 meses, então essa estrutura de caráter pode ser analisada para ver se vale a pena. Às vezes dá para ver se realmente a pessoa vale a pena continuar no projeto, continuar no relacionamento, ou continuar na família, ou seja, a área que for colocada, ok? Muito bem, mas existem pessoas que infelizmente, por mais o tempo que se dá, por mais mais um dia, tá? Aí você vê lá, aí você fala, mais uma semana, tá bom? Mais um mês, tá? Mas mesmo assim, você vê que não vale a pena, né? Realmente, as escrituras sagradas falam sobre pessoas que têm a consciência cauterizada, tá? É uma morte no espírito da pessoa, com a sensibilidade dela mortificada, mortífera realmente, a ponto de ser uma sensibilidade profunda que só a presença do Espírito Santo de Deus e a boa vontade dela, né? E aí o que acontece? Quando se percebe, analisando, de que a pessoa ela realmente não tem nenhum interesse por manutenção, ela não tem nenhum interesse para acertar esse desvirtude de manutenção original, então o que acontece? Deus começa no período de silêncio, com a ferida agravante, onde nós estamos analisando o quanto nós nos deixamos nos ferir, sem pôr limite, o quanto nós nos deixamos depender de alguém que tinha a habilidade de ferir e a habilidade de ser descuidado com as áreas devidas realmente,
e nós fomos relevando e deixando passar. Então nem nós contribuímos para nós, nem para o outro, nessa questão de edificação, de pessoa, de personalidade e de projeto. O que acontece? Conforme nós vamos dando, depois que identificou a enfermidade, o doente, nós demos um período aí de 3 a 6 meses e não houve nenhum ajuste, então a própria pessoa que foi ferida, ela vai perdendo o interesse de busca na sua mente por aquele que realmente não contribui para a manutenção, tá? Até o coração da pessoa não busca mais constantemente o outro. A mente da pessoa começa a não se interessar muito pelo outro. E os hábitos dela também começam a ser hábitos que eles vão sendo distanciados uns poucos pelo outro, porque a certeza realmente de que não há manutenção de origem e de interesse real, na vida real, nas 3 esferas reais, não estão visível, tá? O olho, como diz a claridade, realmente, a olho nu visível, ok? Muito bem, então nós vemos que isso acontece porque Deus permite isso para que o ser humano entenda os processos de que às vezes ele tem um coração bom, um sonho maravilhoso, uma vontade linda de fazer algo grandioso, mas às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão com a preparação de habilidade de manutenção de origem, e isso é que deve ser analisado profundamente na necessidade específica para evitar toda a ferida, ok? Então Deus permite que a ferida aconteça e a pessoa fique um tempo a sós, observe as respostas do talvez e do não, analise, e depois que analisa e vê que a pessoa não quis realmente uma importância de manutenção real, o próprio ferido começa diante de Deus a concordar com o que Deus fez. Tá bom, Senhor, eu realmente estou vendo que não houve manutenção de origem, e mesmo com oportunidade não está havendo manutenção de origem, mesmo com o tempo dado, nada se move em manutenção real de origem. Então, Senhor, eu começo a concordar, seja feita cada dia a tua formação. E aí nisso, o que acontece? Nós ficamos a sós no caminho, no processo de cura em silêncio, mas o Senhor vai fechando aquela ferida que ficou aberta com o entendimento dele sobre todas as essências humanas, dos processos humanos que deveriam ser de manutenção de origem pura e são desprezados, e por isso que se causam feridas, ok? E aí, conforme vai concordando com Deus, porque vai vendo a ausência da manutenção, então a pessoa vai preferindo viver, tá? Ela vai preferindo trocar. A dor da ferida, ela vai começando a respirar, tá? Respirar, porque ela vai vendo que ela precisa se proteger mais e realmente ter uma definição correta daquilo que é necessário, ok? Muito bem, aí nós vamos falar na próxima matéria a respeito do silêncio e da solidão ser o período como se do sono, que a gente tem que dormir para repor as energias. Estar só é repor as energias para identificar o que precisa ser alterado na questão emocional, ok? Muito bem, aí tem o processo quando se está só das lembranças. Quando se está muito ferido, as lembranças parecem que aumentam a ferida, mas à medida de que vai se entendendo, as lembranças começam a acentuar aonde se deve valorizar um cuidado maior, porque Deus quer colocar ali uma glória mais alta dele, uma essência de cuidado mais alto dele. Então, às vezes, uma ferida acontece para acentuar um ponto onde ele vai fazer uma história linda acontecer, onde ele vai realizar algo ainda extraordinário dentro daquilo, se nós aprendemos a cuidar devidamente como Deus deseja que se cuide, ok? E aí o dia a dia passa a ser um dia de recriação, já não é mais um dia de dor, de aflição,
de lembrança, estou ferido, estou ferido, estou ferido, estou ferido, me machucaram, olha o que estão fazendo. Não, a pessoa já deixa o outro. Se continua ferido, vai fazer sozinho aquela destruição. Por quê? Você já está se cuidando em Deus, já está se preparando em Deus para o poder da recriação em Deus, de cura realmente de tudo. Daqui a pouco. Eu vou cortar depois, tá? Essa luz está desligada, né? Não tem luz. É. Tá bom. Ok? Conforme o tempo vai passando, a pessoa ainda está sozinha e vê que o outro não se ajustou, não voltou. Então, quando se passa muito tempo assim, a pessoa vai definindo, vai entendendo a identificação do caráter realmente daquilo que é a manutenção de origem para a vida dele, ok? E aprisionamento situado no aperfeiçoamento de gosto, ok? E aqui fala sobre o período também da solidão, parecer um aprisionamento, mas na verdade é um período para aperfeiçoamento de análise daquilo que é melhor. Quando se tem algo muito importante para se definir, tem que ter foco. E às vezes para isso tem que ficar em silêncio, tem que ficar a sós, tem que ter um tempo de observação, porque são áreas importantes, são projetos sérios, são coisas que tem que se colocar no coração. Com todo, é dever do ser humano se cuidar, né? É dever do ser humano ser policiado, ser realmente com olhos abertos para aquilo que ele está fazendo. Ele é responsável por aquilo que ele vai tomar de atitude, né? Isso é para todo ser humano, ok? Graças a Deus por isso. Então vamos aqui. Conforme o aperfeiçoamento do gosto do próprio Deus, quando achamos que estamos aprisionados dentro da ferida, nós estamos sendo cuidados para o Senhor trabalhar, ok? E a compreensão de ferida ao fechar, o que fica saudável se fecha. O próprio destino coopera. Olha só, quando você vai entendendo que o que te feriu foi a falta do limite e a falta de selecionar pessoas que realmente são pessoas que não machucam. Aí você tira, Deus vai trabalhando até a sua compreensão completar. Você deu um tempo para outra pessoa realmente ser uma pessoa que tivesse uma chance, uma pessoa que tivesse um cuidado. Se ela não teve medida naquele tempo que foi dado, você vai tirando aquele item que pode te machucar mais uma vez. E aí nisso você aprendeu a se proteger. Quando você aprende a se proteger, você vai concordando com Deus no seu espírito, na sua alma, na sua mente, em todo o seu sentimento e querer, em todas as suas emoções e agora em toda a sua atitude física de hábitos, vão concordando com Deus e o seu instinto, o instinto da vida que há em você por Deus, ele vai agora cooperando para fechar a ferida. Tudo vai começando a ficar saudável dentro de você. E conforme fica saudável, vai fechando a ferida e vai se concluindo para Deus o processo necessário de identificação, precisa de manutenção de origem, também de preservação, né, de proteção sua própria, que Deus deseja que você tenha emocionalmente, ok? Bom, então aqui nós falamos sobre uma pessoa que sai de uma questão ferido e tem o seu processo a sós e Deus vai tratando com o seu entendimento. Agora nós vamos falar sobre ajudar alguém que está ferido, muitas vezes com outra pessoa ou conosco mesmo, né? De repente a pessoa não fez o que você queria ou não agiu do jeito que era necessário, que você tinha posto os limites e você espera, não quero mais o relacionamento ou não quero mais a empresa, estou cortando assuntos. E aí nisso, quando você diz a ela que não, ela começa a insistir, né? Ela começa a insistir muito, liga, telefona ou procura e você continua dizendo que não gosta das atitudes dela e quando você começa a falar que não gosta, ela faz com que não entendeu o que você disse que não gosta, ela não entendeu o que você falou que era para acertar, ela só faz o que não compreendeu e continua a insistir. Você disse que está terminado, mas ela continua a insistir. E aí
tem pessoas que até usam de chantagem, né? Vai se destruir, vai se matar. Tem pessoas que realmente entram num processo de angústia muito forte, que você percebe que a pessoa está angustiada. Então, o que fazer quando alguém insiste muito com a gente e a gente já tentou esclarecer e parece que a pessoa não entendeu? Então, você tem que ajudar a pessoa a realmente compreender. Como que você vai ajudar uma pessoa a compreender que você disse não? Fazendo ela reconhecer a questão, ou seja, reconversar, tá? Como se você fosse caminhar com ela de novo e você vai agora passar os passos com ela para ela enxergar aonde foi que você não aceitou, que você pôs medida e não houve cuidado, aonde foi que você havia falado e não houve tratamento certo. Quando você repassa, reconversa, com todo amor, com todo carinho, tá? Se você for sincero diante de Deus, você vai fazer como se fosse tudo da primeira vez. Você vai cuidar com muito amor, tá? Quando você faz isso com todo o zelo, o que acontece? Você vai ajudando ela a enxergar ela mesma. E aí, quando ela entender o seu não, ela vai entender o seu não por ela mesma, nas reações dela, por causa das reações dela, tá? E isso vai fazer com que aconteça dois tipos de rumos. Ou ela vai se acertar e aí a coisa, por última instância, dá certo, ou ela definitivamente vai compreender o seu não, tá? Então, pode haver um sim, pode bem no final, mas isso tudo é um processo de reavaliação para que ela compreenda quais foram as suas medidas que não foram ouvidas, as suas medidas que não foram respeitadas, as suas medidas que você já havia explicado. Não é uma coisa nova, é uma coisa que já tinha falado, mas você não teve voz, você não teve importância, você não teve valorização, tá? Então aí você vai, de certa forma, uma graça de paciência que o Senhor concede para você ajudar aquele que está ferido, tá? Por causa do seu não. Então você reavalia com aquela pessoa a questão e mostra os pontos que você não gostou, tá? Da característica dela. Você recoloca as medidas e imposições e mais importante do que isso, você põe prazo agora para ser resolvido, tá? De forma real. E esse prazo tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, tá? Ninguém faz nada por imposição, mas se é uma questão a dois, um relacionamento, ou uma família, ou numa empresa, tem que ser cumprido, ok? Então, você dá um prazo e se a pessoa realmente reparou tudo e você sentiu diante de Deus que aquilo é real, você ora a Deus e pergunta para Deus, todo o processo tem que ser perguntado para Deus. E o Senhor disser para você, faça tal coisa, é assim, pode ir, o Senhor falar para você, é real, então você pode, se você escolher, você pode trazer uma resposta positiva aí ao final dessa reavaliação, ok? Mas, mesmo reavaliando, você vai ter que comprovar pelo resto da vida intensamente se essas responsabilidades de manutenção de origem estão sendo continuadas em respeito de cumprimento e conservadas em cumprimento, tá? Porque se a pessoa tem uma dificuldade de manter em origem as áreas necessárias para manutenção, é essa área que você tem que ter foco. Realmente, como diz a expressão, cair de cima, para você realmente não deixar que seja você mesmo e o que você está construindo, edificando diante de Deus, seja destruído. Você tem que ter cuidado, ok? Então, mas se a pessoa não tem interesse de cuidado, e não observa, e não quer reavaliar, nem reparar o que é necessário, então você não está perdendo nada, tá? Você só perdeu, foi um período de energia, de dedicação, tá? E o amor que você coloca, você fazendo a Bíblia diz que a gente faz primeiro para Deus, você plantou no reino espiritual, de alguma forma isso vai voltar para você, tá bom? Volta com todo carinho, volta com todo amor, volta com a santidade e a pureza do Senhor Deus Jeová.
porque a Bíblia diz que aquilo que a gente faz para o Senhor e para o Senhor, pelo Senhor, ou seja, falando da palavra dele, não voltará vazio, e o Senhor é quem toma providência com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça. Não que nós somos perfeitos, ou que somos santos, ou que somos donos de verdade. Não, nós não criamos nada, e nós não somos donos da verdade, porque a gente não cria a verdade. O que a gente faz é falar a verdade e viver a verdade, porque a gente vive Cristo na nossa vida. Então, dono de Cristo eu não sou. Então, eu não sou dono de verdade, mas eu vivo a verdade de Cristo Jesus, porque quando nós escolhemos, qualquer ser humano, viver a palavra cada dia com muita luta, com muita dificuldade, porque nós temos a mesma estrutura de barro, mas a gente escolhe todo dia se esforçar para cada segundo preferir a palavra em nós. Então o Espírito Santo vem e tem liberdade total de agir, e tem liberdade total de operar, e é a verdade dele, é o poder e a presença dele que atua em cada um de nós, ok? Graças a Deus por isso. Então, você não vai perder nada se a pessoa não tem reparações de medidas certas daquilo que é necessário. E agora, se ela aparecer e se ela se acertar, né? E se de repente tudo for os pontos colocados direitinhos, pingo nos is, nada para trás, nada que deixou passar, tudo filtrado nos mínimos detalhes, tudo reparado, tudo recontado, tudo limpo, tudo bem acertadinho. Então, como que faz agora? Como que pode? O que pode acontecer? Você pode, através de toda a experiência, fortalecer ainda mais a qualidade do seu relacionamento, né? E com toda a sensibilidade que você pode ganhar do Senhor por causa de ter sido uma ferida muito forte, uma capacidade de filtragem da qualidade do seu relacionamento para proteção e policiamento futuro total de todas as áreas do seu relacionamento de uma forma extraordinária. Deus habilita e multiplica a intensidade da sua capacidade sensorial, de sensibilidade, de reavaliar, né, vigiar e cuidar de tudo aquilo que é dado por Deus às suas mãos para você cuidar como mordomos, porque nós somos mordomos do Senhor. Amém? Então essa é a nossa diálogo, o quarto diálogo conversa sobre cura emocional e os primeiros passos a sós, os primeiros remédios e medicações emocionais, a qual nós vamos nos conformando com as decisões do não de Deus, nos conformamos com as decisões do talvez, que indica enfermidade emocional humana de algum indivíduo indefinido, e também nós vamos aceitando não por conformismo e obrigação diante de Deus, mas por alegria, saúde saudável, de compreensão de que vale a pena proteger o nosso estado emocional de relacionamentos e de acordos de negócios, trabalhos, projetos, família. É melhor proteger do que relevar a questão e deixar tudo ser destruído, né? Nós vamos tendo de Deus uma compreensão de que é melhor realmente que as pessoas ou sejam reparadas nas suas responsabilidades, ou então que elas não participem daquilo que dizem que querem estar presente e real, mas não estão. Ok? Muito bem. Mês que vem, eu tinha dito que mês de julho nós estaríamos aqui, mas não foi possível. Nós estamos tendo várias escalas, Deus está colocando várias outras áreas da minha vida particular, de negócios, trabalho e diferentes no meu dia a dia. Então são outros desafios que eu tenho que também dar um pouco da minha atenção, e ela está sendo bem administrada, um pouquinho para cada coisa, tá? Aí não deu para mim vir em julho gravar aqui essa matéria, mas estamos gravando hoje pela graça e misericórdia de Deus, com toda a graça dele, com todo amor, com todo carinho, e Deus permitindo, setembro estamos aqui para continuar falando sobre a área emocional e como a gente se restabelecer numa nova etapa de nossa vida, ok? Que o Senhor te abençoe, um forte abraço.
Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories, they somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows.